Alguma coisa acontece em nossos corações quando se rouba o voto de 54 milhões. Sem democracia não posso me olhar no espelho. A casa, saúde, escola, quero ter acesso. O povo já não aguentará nenhum retrocesso. Nós não fazemos festa, isso aqui é protesto. Nós somos da cultura, a nossa arma é a arte. Meu nome é Doralice Gonzaga, eu sou pernambucana, sou artista, sou ativista política, sou produtora cultural, sou educadora, cantora, compositora, advogada, ou seja, eu trabalho com cultura. E a iniciativa de Ocupar o MINC começa com a ideia de tentar barrar a Lava Jato. Para barrar a Lava Jato, eles dão um golpe político institucional, mas eles acharam que a gente ia ficar calado. Só começou pelos secundaristas, que ocuparam as escolas e disseram que não iam aceitar roubo de merenda. E dessa parcela de roubo de merenda se estendeu a nenhum direito a menos. E nós, que somos ativos da cultura, resolvemos ocupar as sedes do Ministério da Cultura e Funarte do país inteiro, diante de um governo golpista e da extinção dos Ministérios da Cultura, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Mulher, que me toca, em específico, como mulher, como negra e como artista. E aqui a gente recebe movimentos sociais, a gente recebe pessoas de maneira independente, democratizamos o acesso à cultura dentro de todas as linhas de ação da arte, desde teatro, performance, música, cinema, artes visuais, instalações. E trazemos como pleito essa democratização do acesso à cultura. Esse espaço era um espaço velado, que a população não tinha acesso, era um espaço voltado para a cultura, mas que não era do povo da cultura, nem possibilitava ao povo o acesso à cultura através desse aparelho cultural do Estado. E com essa ocupação, nós estamos tendo a oportunidade de dar vida pro Palácio Capanema. Vamos falar sobre reforma política, reforma agrária, reforma na educação. E vamos falar das conquistas sociais que nós perdemos, como as garantias trabalhistas e essa possível reforma previdenciária que vem para legitimar a nossa condição de escravo, de servidão. E a gente está fazendo uma revolução aqui, convidando as pessoas a pensarem junto com a gente a conjuntura político, histórico e social, recontando a história do Brasil. Por exemplo, ao invés de contar para as pessoas que descobriram o Brasil, nós contamos que os europeus invadiram o Brasil. Ao invés de dizer que viviam aqui negros escravos, nós contamos que negros foram sequestrados da África e escravizados aqui. É uma outra conjuntura de contação de história, entendeu? Uma outra narrativa. O meu nome é Juan Pablo, sou de Colômbia mas eu moro no Canadá e a minha contribuição é com a mídia. Eu faço vídeo e fotografia e sempre com a tendência ativista. A minha formação na faculdade foi de Ciências Políticas. Eu também fiz um mestrado em estudos latino-americanos e outro em direção de documentais. E a verdade, a minha experiência nas instituições de educação, eu acho que eles têm uma tendência a reconhecer certo tipo de conhecimento como um conhecimento verdadeiro, mas menospreciam ou acham que outros tipos de conhecimento não são válidos só porque a pessoa não tem um cartão, não tem um diploma que dê a validez da palavra que eles estão falando. Meu nome é Aika Cortez, tenho 20 anos, sou nascida e criada em São Gonçalo, atualmente moro em Niterói, faço faculdade de produção cultural em Niterói, na UF. Sou conselheira estadual de juventude, rapper, militante. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, já na alfabetização, comecei a demonstrar esse lado artístico, de fazer poesia
de gostar muito de música, de dança, mas era uma parada diversão, assim. Com 16, 17 anos, eu começo a entender o que era essa sede toda de escrever, de pôr pra fora, de querer me acabar de dançar. Um amigo meu chega pra mim e pergunta se eu sou feminista. E aí eu pergunto o que era aquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E aí ele me fala mais ou menos o que é por alto, eu pesquiso na internet também. E aí começo a ler sobre o que é feminismo e tudo mais. E aí também o fato de ser preto, contato com a cultura hip hop na mesma época, 16, 17 anos. Contato com a cultura hip hop na rua, assim, porque já era uma coisa que estava presente na minha vida. Conheço o movimento negro e o feminismo, já tem essa parada da arte. E entender que eu poderia me expressar através do rap, do hip hop, entender que todas essas inquietações são contas de machismo, por causa do racismo, por causa da minha condição socioeconômica de ser uma mulher de periférica também. Sofri uns processos já no último ensino de racismo, de machismo, com o professor mesmo, que se recusou a me explicar a matéria. Enfim, por achar que eu sou uma fodida, que eu não sei porra nenhuma, que eu sou uma burra. E eu olhei pra cara dele e falei que ia fazer o Enem, que eu ia passar, que eu não ia mais precisar dele, que eu ia estar numa faculdade federal. E quando eu entro pra produção cultural, é bem louco, assim, porque eu vejo que eu tenho experiência em algumas áreas de produção, mais do que a minha turma, de produção executiva mesmo e tal, de chegar a perrengue, ter que resolver problema, enfim, já apoiei de polícia em praça pública, em roda cultural, mas ao mesmo tempo também me abre um outro olhar, assim, um olhar que eu diria mais burocrático da coisa, né? E a academia, ela me proporciona isso, assim, de como eu ver que aquilo é potente, como aquilo pode interferir de forma muito, muito real, muito concreta, assim, no social, assim. Então, por todas as críticas que eu tenho, a academia, para mim, eu acho ela importante, eu acho ainda que tem muito a melhorar, mas é um espaço que abre um leque que todos têm que ter acesso, assim. A gente tem que se apropriar de tudo o que é diferente e procurar entender aquilo, procurar estudar aquilo, entender como a coisa funciona, para a gente poder viver melhor no mundo de forma coletiva e tudo mais, assim, com menos opressão, e é isso. É um momento de caos político, de instabilidade social, de instabilidade política. E vários movimentos têm sido silenciados. Nós temos um extermínio da juventude negra nas favelas, nós temos um extermínio da comunidade dos povos originários. E estes povos têm perdido representatividade diante desse governo. E é por isso que nós estamos reunidos aqui no MINC. Nós estamos aqui em forma de protesto, de resistência a esse governo. Aqui nós temos pessoas do Brasil inteiro. Aqui tem índio, tem preto, tem mulher, tem trans. E a gente tem uma mídia que está contra a gente. A minha maior preocupação nessa conjuntura de golpe é que as pessoas que sustentam o Congresso Nacional são pessoas muito ricas, donas de grandes empresas, que pagam altas propinas para silenciar o nosso povo. E assim, munidos dos seus cavalos corredores, que a gente pode chamar também de polícia, eles calam e matam o povo brasileiro o tempo inteiro. A sensação que eu tenho é que a gente nunca saiu da escravidão. Nunca. No dia que eles aboliram a escravidão, na realidade, eles deslegitimaram a escravidão por cor e decidiram que, além da cor, toda a pobreza deveria ser escravizada. Nós vivemos num sistema que se assemelha à servidão do feudalismo. As pessoas ganham um salário mínimo que elas nunca conseguem pagar suas contas com esse salário, o que significa que você deve para o Estado sempre. Nós vivemos em regime de servidão e é isso que precisa acabar. O povo brasileiro precisa se conscientizar da sua condição de escravidão, de servidão e se rebelar. O povo precisa se unir. E isso não é terrorismo, é luta por espaço, é luta
pelos direitos e garantias básicas, é luta para que as cláusulas pétreas da Constituição Federal não sejam apenas letras mortas. Nenhum governo ilegítimo me representará, e a mídia golpista nunca nos fará calar. Por isso, amigo na dor, não ligue mais não.